Bom pessoal, estamos aqui no nosso canal e eu já vou dizer para você, se inscreva no canal aí embaixo, coloca o seu dedo ungido lá no like lá, curte o vídeo, compartilhe e nós estamos aqui nesse canal para fazer o que, pastor? Nós vamos fazer tipo um bate-bola, você pergunta e o pastor responde. Maravilha! Existem muitas pessoas que têm dúvidas acerca de vários assuntos na Bíblia Sagrada e nós queremos compartilhar aquilo que Deus tem nos dado com os nossos telespectadores. Maravilha! E olha só, você pode mandar sua pergunta através dos comentários aqui deste vídeo ou você pode ir lá no site da igreja que é igrejaresgatandovidas.com.br. Isso aí, você vai mandar sua pergunta, você pode colocar o nome, a cidade de onde você está, ou você pode simplesmente colocar a cidade e mandar como anônimo, que é a primeira pergunta que nós temos aqui. Pode mandar, pastor? Pode mandar, inclusive, Fabiano, nós temos várias pessoas que têm desejo de perguntar, mas ficam um pouco retraído para se identificar. Não há necessidade de você se identificar, você pode mandar a sua pergunta, desde que você faça lá o seu login, participe conosco, quer interagir conosco, pode mandar a sua pergunta sem se identificar. Se você quiser se identificar, para nós será um prazer. Se você não quiser se identificar, não tem problema, pode mandar a sua pergunta, que com todo carinho nós iremos te atender, glorificando assim o nome do Senhor Deus e levando para você os esclarecimentos que se fizerem necessários. Tá certo. Então vamos lá, pastor, preparado? Preparado, pronto? Então vamos lá, vou soltar a pergunta aqui. Um anônimo mandou, conterrâneo de Belo Horizonte, mandou a pergunta seguinte: como o pastor se posiciona a respeito de, olha só, nós temos, vamos dizer, artistas evangélicos que para se apresentar, para participar de um determinado evento na igreja, cobram valores que são denominados mercadologicamente como cachês, não é verdade? Então, como o pastor pensa, se posiciona a respeito desta cobrança de cachês? Inclusive a pessoa colocou aqui o seguinte: cachês de 5, 10, 15 mil, 30 mil reais ou até mais para você fazer um louvor, você pregar. Como que o pastor acha, o que o pastor acha disso e como se posiciona? Bom, uma pergunta um tanto quanto necessária, porque são muitas as dúvidas e são muitas as posições. Eu sei que cada pessoa tem a sua posição acerca desta situação e nós temos que analisar todos os ângulos, como você mesmo disse, e aquela pessoa que nos perguntou, ele fala inclusive acerca da pessoa cobrar ou exigir uma certa quantia e tudo. A palavra do Senhor, ela nos afirma dizendo, e eu sei que muitas pessoas baseiam-se nesta passagem para questionar ou até mesmo para ficar retraído acerca desta situação. Em Mateus, no capítulo 10, ali o verso 8, o Senhor, quando Ele comissiona os seus discípulos a sair a anunciar o Evangelho, a curar os enfermos, fazer a obra missionária, fazer a obra de evangelismo, né? E ele ordena que eles possam sair sem nenhum interesse de retorno, principalmente financeiro. Não era para eles levar nem alforje, nada, para receber nada em troca, de graça recebesse, de graça dá. E quando nós analisamos por esta parte, nós vemos que o Evangelho do Senhor, a obra de Deus, ela deve ser feita por aquelas pessoas que têm realmente o chamado de Deus, que se identificaram com a palavra de Deus e por amor irão colocar a sua própria vida no serviço do reino. Nós temos um outro viés, nós temos uma outra parte que isso acontece muito. Existem cantores, pregadores, missionários e tantas outras pessoas que se denominam itinerantes e que precisam de uma certa retaguarda financeira para dar continuidade no seu trabalho. Então é preciso mensurar com muita cautela para não sermos nós retrógrados ao ponto de negligenciarmos a palavra do Senhor Deus. Pois o próprio apóstolo Paulo, quando ele ensinava ao seu discípulo, seu filho Timóteo,
ele ali mencionava acerca do trabalhador que trabalha, deve ser o primeiro a gozar dos frutos do trabalho, né? Então, quer dizer, aquele que trabalha, ele tem o direito, a própria palavra nos afirma dizendo que o obreiro, ele é digno do seu salário. Aquele que trabalha no Evangelho também tem o direito de viver do Evangelho. Agora, o que nós temos assistido com muita tristeza, principalmente nessas últimas 2 décadas, né, esses últimos 20 anos, tem realmente nos deixado entristecido, tem nos deixado abatido, porque eles estão transformando a obra de Deus em um verdadeiro mercado. Eles estão mercadejando e negociando a palavra de Deus, se tornaram artistas de altares, pregadores que eles não se veem mais como servos de Deus, eles não se veem mais como aquele que tem a missão de levar as boas novas. Se receber um presente, se receber um prato de comida, tudo bem. Se não receber, glórias a Deus, Deus vai suprir. Não, infelizmente, hoje nós vemos grupos de artistas assumindo o lugar que é do sacerdote. Nós vemos cantores e cantoras se autopromovendo pessoalmente, deixando de lado de dar glória àquele que verdadeiramente é digno de toda honra e de toda glória, que é o Senhor Jesus Cristo. Eu não sou contra a pessoa, por exemplo, tem uma banda que tem 20 componentes, não é justo aquela pessoa que é líder daquele conjunto tirar do seu bolso, que talvez ele não tem, tirar do seu bolso para arcar com todas as despesas de levar aquela banda, levar a aparelhagem, tudo isso tem um custo. Olha só, porque na verdade temos algumas bandas que ela tem estruturas. Eu tenho aquela pessoa da técnica que tem aquela aparelhagem, as pessoas que transportam. Exatamente. Eu tenho um escritório para organizar toda a agenda, não é verdade? Exatamente. Então nós não podemos analisar todos os casos como se tudo fosse a mesma coisa. Não é. Temos que diferenciar que existem pessoas que, para fazer um certo tipo de trabalho, há um custo, há uma retaguarda muito cara por detrás de tudo aquilo. A gente precisa compreender isso. Agora, infelizmente, se tornou uma coisa muito, mas muito voltada para o dinheiro. E infelizmente a obra de Deus, ela está ficando prejudicada com isso. Por quê? Veja bem, o meu ponto de vista, se aquele pastor se tornou um artista, ele deixou de ser um apacentador e se tornou um evangelista, um artista de altar, ou o que quer que seja, um itinerante, né? Não tem mais aquela responsabilidade de pastorear o rebanho, né? Aquelas dificuldades, o negócio dele, ele vai numa igreja hoje, na semana que vem agenda para outra, então ele não tem aquela responsabilidade de apacentar. A vida dele corre em torno daquilo, organizar a sua agenda. Então em cada lugar ele vai, deixa uma mensagem, e às vezes uma mensagem que ao invés de edificar aquela igreja, ao invés de edificar, machuca muitas ovelhas, porque ele é itinerante, ele vai passar por ali esporadicamente, talvez vai demorar muito tempo a voltar, então ele vai e bate do jeito que ele quiser, ele age do jeito que ele quer. Tem muitos que são muito presunçosos, muitos orgulhosos, que tratam os irmãozinhos, os obreiros lá daquela igreja de qualquer maneira, porque se julga estrela e acha que brilha mais do que o sol, que é Jesus Cristo, o sol da justiça. Então eles chegam e fazem um alarde, humilha todo mundo tem que ficar por conta deles. São artistas mesmo, aqueles que têm que andar com um séquito ao lado, guarda-costa, isso e aquilo. Então essas pessoas que exigem camarins, frutas, isso e aquilo, são pessoas vaidosas, são pessoas que estão cheias de vaidade, porque eles não estão preocupados com as ovelhas que irão ser alimentadas, estão preocupados em fazer sucesso, em serem aplaudidos. Isso sim, isso realmente é deplorável no meio evangélico, no meio gospel. Eu realmente tenho uma posição, ainda que respeite a posição de qualquer pessoa contrária, eu respeito, mas a minha posição é o seguinte: tudo que havia de ser pago, isso é na minha simples visão. Eu há 35 anos eu pastoreio para a glória do Senhor Deus, com muita humildade, com muita simplicidade. Não sou digno do cargo que Deus
me concedeu, mas vou levando com muita dignidade. Eu creio que tudo que havia de ser pago, foi pago ali na cruz do Calvário. Essa é a minha maneira de pensar. E se eu tiver que me deslocar para ir, por exemplo, eu já preguei em vários lugares, né? Se eu tenho que me deslocar, vamos supor aqui, para Brasília, por exemplo, vou pregar em Brasília, eu vou pregar em Goiânia, ou vou pregar lá no Acre, é lógico que os pastores que vão me convidar, eles vão me oferecer a estadia, que pode ser na casa de um irmão, não precisa ser hotel 5 estrelas, pode ser na casa de um irmão, pode ser sem problema nenhum, eu sou servo de Deus. Eles vão me oferecer o transporte, que são as passagens aéreas, e eu estou com isso satisfeitíssimo, muito satisfeito. Deveria ser dessa maneira. Agora, existem igrejas que os pastores já estão acostumados a abençoar. Um dia desse eu fiquei assim, muito alegre com a atitude de um pastor, que depois que eu estive na igreja, ele me ligou para me agradecer e falar: o Senhor nos deu um ensinamento tão grande através não só da mensagem que foi ali ministrada, mas através da atitude do Senhor. Eu tinha uma visão acerca dessas ofertas, acerca dessas cobranças, acerca desse cachê que é dado e é exigido, mas hoje conversando com o Senhor, e me deu uma alegria tão grande, porque eu falei com tanta espontaneidade, com tanta simplicidade, e a realidade é esta. Nós não podemos e não devemos aproveitar do Evangelho, aproveitar da fé do povo para nos enriquecer, porque a bênção de Deus é que nos enriquece, e com ela não nos acrescenta dor. A palavra do Senhor nos afirma, dizendo em Eclesiastes, que aquele que ama o dinheiro, ele nunca se fartará do dinheiro. Então aquele que se apega ao dinheiro, você pode ver que essas pessoas, quanto mais tem, mais eles querem marcar uma agenda, mas não é porque eles têm prazer de pregar, não é porque eles têm prazer de ver as almas se render, não é por causa do cachê, é por causa da quantia que ganha. Então isso é um trabalho, isso aí já é um profissional. Não pode falar que isso é um pastor, que isso é um missionário, que não. São profissionais do Evangelho. Estão usando o Evangelho profissionalmente, não porque tem chamado. Então, nesse caso, eu sou totalmente contra. Mas agora, uma banda que vai sair, ou alguém que vai sair, pedir a passagem, pedir a estadia, isso é normal. O pastor que, livre e espontânea vontade, quiser estipular uma ajuda para dar para aquela pessoa, é uma semente que ele está semeando na vida daquela pessoa, mas não que aquela pessoa exigiu. Não, aquilo é uma bênção que Deus tocou no coração daquele pastor para doar para aquela pessoa. Então, esse é o meu ponto de vista, esta é a minha maneira de pensar, e não só de pensar, é a minha maneira de agir. A minha agenda está aberta para atender o reino, para atender o reino de Deus, e o cachê já foi pago há 2000 anos atrás por Jesus Cristo. Todo o cachê já foi pago. Então, eu faço com o maior prazer, com a maior alegria. Eu prego a palavra de Deus porque eu fui chamado para isso, e eu tenho um verdadeiro gozo na alma ao pregar o Evangelho. Portanto, eu seria um baita do hipócrita se eu cobrasse alguma coisa para pregar aquilo que eu recebi de graça. Tá certo. É isso aí. Essa pergunta foi respondida. E a sua pergunta? Mande a sua pergunta para cá, que nós vamos responder. O pastor vai responder com o maior prazer. Não é não, pastor? Pode trazer, olha, pode fazer a sua pergunta. E como nós dissemos aqui no início dessa gravação, você pode se identificar, ou pode também vir no anonimato, não tem problema nenhum. Quando nós respondermos aqui a sua pergunta, você vai identificar, você vai saber, opa, aquela pergunta é a minha, porque eles estão anunciando e tal, ainda que não fale o seu nome, nós estamos anunciando, e você vai saber que é a sua pergunta. E através da resposta que dermos para você, talvez nós estaremos respondendo a várias outras pessoas
que também tem a mesma dúvida que você. Então, venha compartilhar conosco, nós queremos interagir com vocês, para nós será um prazer. www.igrejaresgatandovidas.com.br. E eu digo para você, se inscreva no canal, dê o like e compartilhe o vídeo. E até o próximo vídeo, tá? Mande sua pergunta e nós estamos aguardando. Até lá! Um abraço.